Caminho, verdade e vida. Capítulo 2. Segue-me tu. Neste capítulo, nós vamos observar as reflexões de Emmanuel sobre as nossas avaliações, sobre o fato de nós muitas vezes, ao invés de olharmos para nós mesmos e examinarmos as nossas posturas, as nossas condutas para fazermos melhor, gastamos as nossas energias olhando para o próximo, criticando o próximo ou ainda querendo corrigir o próximo. Quando nós sabemos que, na verdade, nós podemos ajudar, mas mudar verdadeiramente só a nós mesmos. Então, iniciemos com o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22, que diz: Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Percebam aqui, então, que Emmanuel já nos mostra que, na verdade, nós nos preocupamos exacerbadamente com a tarefa conferida aos outros irmãos de luta, com as responsabilidades do outro, e eu pouco cuido das minhas. Porque, na verdade, se nós utilizarmos o nosso tempo para cuidarmos das nossas responsabilidades, da nossa parte, daquilo que nos cabe, tenhamos a certeza que não teremos tempo para criticar, julgar o outro, porque nós somos tão imperfeitos ainda que, ao olharmos para nós mesmos, nós perceberíamos que nós não temos autoridade moral para falar de ninguém. Então, quando ele diz, segue-me tu, é no sentido de dizer, tu é que tens que olhar para ti mesmo, verificar em ti as mudanças que tu precisas empreender para que tu possas verdadeiramente me seguir e realmente ser um verdadeiro cristão. Emmanuel continua dizendo: Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. E, de fato, quando alguém nos parece a princípio estar seguindo num caminho equivocado, já nos arvoramos em comentários e julgamentos à pressa. E nós temos o conhecimento pleno e real de todos os fatos, de todos os ângulos daquela situação, para assim agirmos? Será que nós conhecemos o interior daquela pessoa, daquele irmão,
Sabemos as dificuldades que ele passa, dos esforços pessoais que ele tem empreendido para não cair, para não se equivocar. Se uma eventual postura inadequada, sob o nosso ponto de vista, o que significou para ele, por que ele agiu assim, que situações, que dificuldades, que lutas e desafios ele precisou enfrentar. Então, meus queridos amigos, nós não temos conhecimento pleno de tudo para examinarmos, julgarmos ou sairmos num comportamento precipitado. Só Deus conhece o nosso interior plenamente, conhece o nosso coração, sabe o que nós vivenciamos no ontem e no hoje, sabe das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas. Só Ele tem condições de analisar com clareza tudo aquilo que fazemos. A nós cabe amparar, auxiliar, fortalecer e não criticar, julgar, maldizer. Portanto, queridos amigos, vamos lembrar sempre das palavras de Emmanuel. E ele continua: o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. E quando o Mestre nos disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia, ele está ali nos mostrando que nós devemos confiar, que nós devemos realmente seguirmos confiantes, por mais difíceis que as situações se mostrem. Nós precisamos lembrar que tudo acontece sob as bênçãos do Pai. O bom pastor permanece vigilante. Então vamos dar graças a tudo que nos acontece. Lembrando que, mesmo as situações difíceis, dolorosas, são oportunidades maravilhosas de crescimento e de aprimoramento espiritual. E se nós conseguirmos olhar para essas situações de uma forma mais ampla, mais positiva, ficando um pouquinho de fora, muitas vezes, da dor e do sofrimento que chega junto com essas situações, nós iremos perceber que nós, na verdade, estamos sendo agraciados com o Pai, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de crescer, pela oportunidade de, no amanhã, sermos mais felizes. E finaliza Emmanuel dizendo: se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, que te importa tu te preocupares em questionar, em criticar, em julgar o outro? Segue-me tu. Tu é que precisas me seguir. O Evangelho não é para ser aplicado aos outros. O Evangelho é sempre para ser aplicado a nós mesmos. E, meus queridos amigos, se nós olharmos para dentro de nós, veremos que há ainda tanta imperfeição, que somos ainda tão orgulhosos, vaidosos, ainda somos tão autoritários, que realmente cai naquele momento aquela nossa ideia de que somos bons demais ou que já temos autoridade moral, conduta ilibada suficiente para olhar para o outro de uma forma mais condenatória. Não temos, queridos amigos.
Reconheçamos humildemente o quão pequeninos nós somos. Quanto mais cedo nós reconhecermos que somos imperfeitos, mais cedo nós vamos empreender as mudanças necessárias para a nossa reforma íntima e para o nosso aprendizado.